Como é que é o nome das duas curiosas ali, doutor? Amanda e Isabela. Qual que é a mais nova? A mais nova é a Isabela. A Isabela primeiro e por detrás a Amanda. As riquezas do doutor Anderson. Muitíssimo obrigado, doutor Anderson Moteiro, Obrigado. que é ortopedista. Sempre que a gente precisa, a gente recorre a ele, um dos profissionais da área mais respeitados que a gente tem também no campo da ortopedia, e sempre nos atende disposto. Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. O senhor está vendo, eu estou vendo ela sentada lá, mais novinha, chega a estar... É que se a gente pudesse mostrar, né? O que é que contribui? Ela estava assim, ó. Né? Ela estava assim, olhando, igual fiote de coruja, curiosa. O que é que contribui, né, para danos na estrutura óssea, né, não só da criança, mas ao longo da vida? É a questão da postura na infância ou não? A questão da postura é o que mais precisa ser um alerta, e os pais sempre estão preocupados. E numa faixa etária dos 9 aos 10 anos de idade, assim, mais ou menos. Que é a maturação ali. Essa fase é uma fase que às vezes é interessante procurar ortopedista, fazer um raio-x da coluna, ver se a criança não tem escoliose. A gente falou sobre escoliose esses dias aí. Que é essa fase, se pegar ela numa fase bem recente, você consegue tratamentos que a gente chama de conservador, com coletes, fisioterapia, RPG, né? Então é interessante. Às vezes acha que a criança não tem nada, mas também nunca levou num pediatra, que posteriormente encaminha para o ortopedista para fazer uma avaliação da coluna. É importante porque esses desvios, a escoliose são os desvios da coluna, né? E esses desvios eles vão acarretar problemas mais sérios na fase adulta, né? E aí, quando arrebenta lá na vida adulta, pouca coisa ou quase nada acaba sendo feito. E você consegue fazer algumas medidas terapêuticas, mas você já vai tratar o sintoma, a dor, né? Uhum. Agora, o tratamento desse... Correção definitiva. Correção é na fase do crescimento. Isso. Né? Tem que pegar de pequeno, é de pequenininho que se desempenha o pepino. Doutor, muito se fala da mochila escolar. Mas às vezes carrega num curto trecho, não fica tanto tempo no cangote. Ela interfere ou não? Deixa mais para trás ou a pessoa acaba, às vezes, empenando mais para frente? Interfere porque é cumulativo, né? Mesmo que o trecho só seja... 10 minutos por dia? Mas todo dia, no mês, no ano. Isso acaba que no futuro, às vezes até próximo, a criança já começa com dor nas costas. E não é só a coluna, tá? Quadril, as crianças no desenvolvimento podem trazer problemas, os ombros. Então, necessita de uma preocupação dos pais e um alerta, agora principalmente com a volta às aulas. O peso da mochila geralmente não pode ultrapassar 10% do peso corporal da criança. Então Porque vão usar aquela com rodinha até determinada idade, né? A maior do senhor tem quantos anos? Já está com 11. 11, ela já não fica mais naquela de puxar com a rodinha, já que é, né, a mochila de pôr na cacunda. E tem escolas que não aceitam. Tem escolas que, por conta que as crianças saem correndo... Vai aquele trupé danado. Né? Então... Aquela de puxar é a melhor para tentar evitar algum tipo de problema? Quando é acima de 10 quilos, sim, né? Quando é 10% do peso corporal, né? Não é 10 quilos, desculpa. Quando é acima desses 10% do peso corporal da criança, sim. Mas também essa alça precisa ser regulada na altura do braço esticado. Ele não pode nem... Tem que acertar a regulagem da alça. Tem que ser a altura certinha. Alternar os braços também, porque se ficar puxando só de um lado ou puxar só de um outro. Então, a cada 10 minutos é orientado que se alterne o braço mesmo com a de rodinha. Já a mochila das costas, o ideal que é respeitar esse 10% do peso corporal da criança. As coisas mais pesadas na parte principal, que fica bem grudada às costas. Essa mochila, a parte do fundo, ela tem que estar na altura da lombar. Tem que regular a altura, então, aqui próximo à lombar. A gente está vendo as pessoas carregando meio que como se fosse uma capanga. Usar sempre as duas alças, né? E as bolsas externas das mochilas, geralmente para coisas mais leves e para acessar facilmente. Então, essas são as orientações básicas para que
E mochila não é um negócio só de criança, né? Muitos trabalhadores, né? Sai de casa cedo, às vezes do serviço já vai para a faculdade, leva ali roupa, leva comida, leva um monte, leva a casa na cacunda igual tartaruga, né? A gente tá vendo ali a mochila com alça, essa alça de rodinhas, né? Olha lá o menino puxando, muitas imagens mostrando aquela os exemplos. mochila da menina lá, o abaixo do glúteo. Para baixo lá, Tava, mochila tem umas que estão abaixo muito perto da sambiquira, não é bom. Né? Como disse o doutor, tem que ficar pelo menos aqui o que? Um palmo, né? Bem na altura mais da ou lombar. menos um palmo, aqui assim bem no miolo da coluna aqui, do suan aqui, viu? Né? Como diz o caipira, aqui assim, ó. Exatamente. E peso, que nem a minha filha maior, ela não tem 30 quilos. 10%, menos de 10%, seria, portanto, menos ali, 2,5 kg. Num pau da viola, porque acima disso, se ela mesmo puxar, não faz bem, doutor? Mesmo puxar não é interessante, mas quando é acima desse peso, você pode utilizar dessas mochilas de rodinha, desde que adeque a altura e alterne a cada 10 minutos. As principais patologias que esses pesos, posturas inadequadas acarretam é a escoliose, que é o desvio da coluna, quando eles falam em coluna em S, né? Esses desvios, as angulações podem ser variadas. A hipercifose, que é o aumento da curvatura, frente, assim. E a hiperlordose, que é o aumento da curvatura da lombar. Então, essas são as principais patologias que acabam acarretando. Quando a gente fala patologia, é doença mesmo, né? Já é um problema instalado. É porque traz grandes problemas, né? As escolioses com angulações maiores podem levar até cirurgia. Né? Alérgica a pessoa. Porque também pode começar a comprometer até a função respiratória. Aperta o pulmão, outros órgãos, né? Pode dar problema. Doutor Anderson, cuidar das preciosas, das lindezas aqui que estão acompanhando o papai, dando essa entrevista no Balanço Geral, participando mais uma vez do Mais Saúde. Abraço, viu, querido? Obrigado pela atenção. Né, e as explicações sempre de forma clara, é o que a gente quer. Mas falar de Mogi, tem que falar, porque se não cuidar agora, vamos pagar o preço mais adiante.